Vocês vão compartilhar a tela, né? Sim, mas já entrou todo mundo? Não, deixa eu ver aqui. Não, tá faltando gente. Não, tá faltando. Não, tá aqui a Ana Gabriela, Cris, Henrique, Laura, Luana, Luma e Raíssa. Então tá faltando Carol, tá faltando a Gabriela. Eu espero mais, vamos esperar mais 1 minuto, 2 minutos, 2 minutos para eles entrarem. Aí, se eles não entrarem, a gente puxa eles lá na casa deles. Bom dia, Edmar. Vai ser Bom todo mundo que vai apresentar hoje? Não, Raíssa, muito provavelmente não. A apresentação da Luísa vai demorar 3 horas e meia, segundo ela me mandou Esse é o aqui no previsto. box. Tá bom, então. Tô brincando, Edmar, vai demorar tanto não. Ontem a gente tava ensaiando a apresentação e demorou, foi rapidinho. Ah, coisa boa. Então tá bom. Então, quando der aqui 9h05, mesmo se eles não entrarem, porque eu estou gravando a aula, então aí depois eu disponibilizo lá no Conexa também, de qualquer modo. Aí eles vêm depois. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui, não. Então já pode começar? Vou compartilhar a tela aqui, então. Pode começar. Meu Deus, gente, o que eu faço aqui? Vai na setinha. Vocês estão vendo? Demora um pouquinho. Ah, tá. Demora um pouquinho para começar. Isso. Viu aí? Vai aparecer daqui em 5, 4. Aí apareceu. Apareceu a capa aqui, Independência dos Estados Unidos. Isso. Daqui a Então, pouco tá eu vou dali também. Ixi. Você pode me. Você pode me. Isso. Ah, tá. Como que tira esse trem daqui, meu Deus? Você tem que. Ah, não vai atrapalhar isso aqui, não. Pode começar, Edmar? Pode começar. Então vai, a Luma pode falar já. Bom dia, gente. Hoje a gente vai apresentar sobre a independência dos Estados Unidos. Pode passar, filha, vai. Então, a Inglaterra, ela antes era ela deixou de ser uma monarquia absolutista e passou a ser uma monarquia parlamentar. Então, ela começou a controlar e explorar, e por conta dessa exploração, ela se desenvolveu muito economicamente. E as colônias dela eram conhecidas como 3 colônias. Aqui a gente vai falar sobre a Guerra de 7 Anos e o impacto que ela teve sobre as colônias na América do Norte. A Guerra de 7 Anos foi um conflito entre monarquias da Europa que, tipo, eles estavam se combatendo para tentar ganhar o máximo de influência nesses territórios colonizados. A França, ela era rival da Inglaterra e ela queria ir contra essa supremacia dos britânicos sobre justamente as colônias da América do Norte e na Índia também. A Inglaterra ganhou a Guerra de 7 Anos, ela saiu como a vencedora e o impacto que isso teve foi o seguinte: apesar dela ter ganhado, essa guerra gerou muitos prejuízos e para arcar com esses custos da guerra, muitos impostos e tributos foram impostos, né, sobre os colonos. E isso gerou uma revolta e tensionou as relações com os colonos. E esse sentimento de revolta, mais tarde, trouxe um sentimento de reivindicação e que vai originar a independência. E como a Inglaterra se prejudicou economicamente por conta das guerras, ela teve que criar umas leis para se recuperar economicamente. Só que essas leis não favoreciam nada as colônias, como, por exemplo, a lei do açúcar, que aumentava os impostos sobre o açúcar e outros artigos. Então,
as colônias ficaram muito prejudicadas e isso afetou muito a relação entre elas. Então, por conta disso, eles criaram o primeiro Congresso da Filadélfia, em 1774, onde as 13 colônias se reuniram para pedir a revogação das leis. Porém, não foi muito efetivo. Então, eles viram que iam sair prejudicados, que a Inglaterra não estava favorecendo nada a eles. Então, eles fizeram o segundo Congresso da Filadélfia, onde eles discutiram sobre a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aí, mais para frente, ela foi aprovada. A Declaração de Independência foi escrita por esse cara aí, Thomas Jefferson. No dia 4 de julho ela foi, né, declarada de fato. E por isso até eu coloquei a fotinha do feriado dos Estados Unidos, 4th of July, que é para celebrar a independência dos Estados Unidos. Mas, na verdade, é mais pelo dia que ela foi declarada. E com essa declaração, foi iniciada a Guerra da Independência, que durou aproximadamente 5 anos, contra as tropas inglesas. E a França e a Espanha, elas apoiaram os norte-americanos, né, porque essa guerra, no final, ela iria prejudicar a Inglaterra, então eles apoiaram com esse interesse. A independência dos Estados Unidos foi reconhecida com o Tratado de Paris, realmente, assim, legitimadamente, em 1783. Agora, nós vamos aqui para o nosso estudo de caso, e minha parte preferida, pelo menos, que é sobre o governo Obama versus governo Trump. Ô, Luiz, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, que é o seguinte. A independência dos Estados Unidos, tem uma coisa muito importante dentro da independência, que é a Declaração de Independência. A Declaração de Independência ela foi assinada em 1776, né? E ela é um documento que expressa de uma forma bastante importante os ideais iluministas. Se você pega o documento, e depois a gente vai fazer isso em atividade, cada artigo expressa ali todos os princípios que os iluministas defendiam. Portanto, os Estados Unidos conseguem concretizar as vontades e objetivos abstratos do iluminismo. Então, a primeira revolução é uma revolução, porque pegaram em arma, mudaram o governo, enfim. Então, essa revolução americana, ou a independência dos Estados Unidos, que é a mesma coisa, consegue, portanto, colocar na prática um governo eminentemente influenciado pelo iluminismo. Ponto. Acontece que, dentro desse escopo de, por exemplo, liberdade, de direito à propriedade, de igualdade jurídica, de cidadania e por aí vai, esses direitos todos que são muito lindos e maravilhosos, tem uma vírgula, ou várias vírgulas. Não incluíam os índios, não incluía as populações nativas, não incluía os negros, que continuaram sendo escravos, por muito tempo, aliás, e as mulheres tinham um papel muito de coadjuvância, nem sei se essa palavra existe, mas de coadjuvante dentro daquela história também. Então, basicamente, eles aprovaram uma Constituição, quer dizer, aprovaram a Declaração. A Declaração é um documento muito bonito, aliás, mas quando a gente pega uma lupa e vai ver os fatos históricos, a gente percebe que tem um grupo imenso de pessoas que não foram incluídos nesse documento. Uhum. Ok. Pode continuar? Pode. Ok. Então, a gente vai para o estudo de caso, que é analisar rapidamente o governo Obama versus Trump. E eu tentei colocar aqui, bem resumidamente, não dá para colocar tudo, até porque são 8 anos de mandato do Obama, né? Então, eu tentei resumir aqui os pontos mais importantes. Primeiro, a gente começa com o Barack Obama. E é importante situar assim, o contexto em que os Estados Unidos estava na época que foi exposto a vitória dele, né? No dia 5 de novembro de 2008, os jornais do mundo inteiro dedicaram a primeira capa assim, para anunciar essa vitória. E foi uma mudança, assim, porque acho que todo mundo sabe que o Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. E
isso tem algumas vírgulas também, porque ao mesmo tempo que a eleição dele, o fato dele ter se tornado presidente, gerou um espírito de mudança, assim, um desejo por políticas novas e mais abrangentes. O Barack Obama, ele sempre que ele tinha oportunidade, ele expunha publicamente que ele era contra políticas raciais e ele não se declarava o presidente dos negros, porque ele precisaria de muito mais que um público para chegar até a presidência dos Estados Unidos. Então, Aí ele assumiu a presidência de fato em 2009, em janeiro, e ele passou a governar a nação mais poderosa do mundo, que naquela época estava cheia de questões militares não resolvidas no Oriente Médio e afundada numa crise econômica que foi a maior desde 1929, com aquela depressão, da quebra da Bolsa de Nova York, etc. Aqui eu separei alguns pontos positivos do mandato dele. A gente pode pontuar o combate ao desemprego, as políticas econômicas dele foram efetivas. Ele conseguiu um crescimento econômico onde o PIB cresceu e a taxa de desemprego diminuiu. Algumas reformas na saúde são importantes de falar também, porque já que o sistema de saúde dos Estados Unidos não faz parte do sistema público universal, ele conseguiu que uma lei fosse aprovada e oferecer subsídios para as famílias mais pobres. E tem até um nome para esse projeto que ele chama Obamacare. E é sobre isso, é sobre é como se fosse uma democratização do sistema de saúde e oferecer apoio para as famílias mais pobres. E ele conseguiu, com esse projeto, que mais de 32 milhões de pessoas conseguissem cobertura médica. Outros pontos também que eu achei importante citar é que ele conseguiu a legalização e a legitimação do casamento LGBT, nos Estados Unidos, a aproximação política com Cuba e alguns acordos nucleares com o Irã também. Algumas coisas negativas também que a gente pode considerar é que, apesar de ter, de fato, conseguido um crescimento econômico e um nível de emprego muito alto, a política econômica do Obama falhou com as famílias de classe média, digamos assim, porque o rendimento médio anual caiu. Então, isso gera insatisfação, né, nessa classe, porque o povo tudo burguês, então eles querem dinheirinho deles, né? Aí, algumas operações militares também foram criticadas, e até hoje são, que algumas operações militares no Iraque e no Afeganistão, que geraram mortes civis, como sempre e tal. E importante falar também da base militar de Guantánamo, que é uma base dos Estados Unidos que fica em Cuba. Essa base, ela é uma prisão e abriga suspeitos de terrorismo e pessoas nesse nível, assim. E aí há suspeitas de tortura e um tratamento desumano nessa prisão. Então, algumas ONGs dos direitos humanos são extremamente contra essa base e a favor de que ela seja fechada. E o Obama, uma das propostas dele era fechar essa base e ele não fechou. E o Trump, comparando aqui agora já, ele assinou uma ordem em 2018 para manter essa prisão aberta indefinidamente. E aí agora a gente fecha a parte do Obama e começa a falar um pouquinho do Trump. Para contextualizar novamente, Donald Trump ele era um empresário, uma personalidade televisiva, ele era apresentador, e ele foi eleito com ideais conservadores e de extrema direita, como acho que é bem claro para todo mundo. Ele assumiu a presidência dos Estados Unidos em 2017 e já começou seu mandato com várias polêmicas e controvérsias, como a construção daquele muro na fronteira com o México e uma aproximação com a Coreia do Norte. A gente pode pontuar aqui as políticas econômicas dele. Ele até coloquei aqui esse tweet que ele fez em 2019, que ele falou que os números, a economia dos Estados Unidos nunca esteve melhor, os números do país nunca esteve melhor. Aí, analisando essa fala, alguns pontos realmente são verdade. Houve realmente um crescimento do PIB, uma diminuição da taxa de desemprego, assim como o Obama
Aí aqui nesse gráfico a gente pode ver que ela tem caído a taxa de desemprego com o Obama, mas com o Trump ela segue diminuindo. Mas alguns pontos que ele mandou bem mal, que inclusive ele é muito criticado tanto nos Estados Unidos quanto fora, em relação à política interna dele, como recuperar a indústria americana e dificultar a imigração ilegal. Desastres naturais. Os Estados Unidos passou por muitos desastres naturais no governo dele, tem passado, né? E apesar dele ir visitar formalmente os locais, o modo irônico e desrespeitoso com que ele lida com esses fatos gera muitas críticas e indignação. Algumas políticas de saúde também. Uma das promessas do Trump era acabar com o Obamacare, que foi um projeto que ajudou muitas famílias dos Estados Unidos, então é um pouco contraditório. Ele queria acabar com um projeto que deu certo, mas ele não conseguiu apoio do Congresso para fazer isso, mas mesmo assim ele reduziu as verbas para esse programa de saúde. Em relação às políticas externas, que é uma das coisas mais, né, que causam mais repercussão na mídia, a gente pode citar rapidamente que ele anunciou a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que, na minha opinião, é um absurdo, porque o Acordo de Paris, ele prevê ele fez os países assinarem um compromisso de tentar diminuir a emissão de CO2 para tentar frear o aquecimento global e etc. E ele anunciou a saída dos Estados Unidos. O Trump também, em seu governo, ele enfrentou uma possibilidade de conflitos bem significantes com alguns países, como a Coreia do Norte, e ele também intervém militarmente na Síria e no Afeganistão. Aqui algumas brincadeiras à parte, mas outras diferenças que a gente pode pontuar também é a forma deles de lidar com o público. A gente sente que o Obama ele era mais aceito, digamos assim, ele tinha uma reputação mais receptiva, sabe? E enquanto o Trump ele é uma pessoa mais difícil assim de lidar. E é isso. Essas diferenças que a gente queria pontuar mesmo. Tem uma camarada chamado alguma coisa Bolton. Ele era tipo assessor especial para assuntos internacionais do Trump. E ele está lançando um livro. E eu não sei, vai lançar em inglês, esse livro deve custar chegar aqui, eu não sei quando vai chegar aqui, mas enfim, em português, né? Mas esse livro, ele conta um pouco os bastidores das relações e das gafes que o Trump tem nas viagens que ele faz. Por exemplo, declaração do tipo, a Venezuela pertence aos Estados Unidos, está ligada territorialmente aos Estados Unidos e, portanto, a gente tem que dominar lá. Perguntou se a Finlândia era tipo uma província, era ligada à Rússia, dentre outras coisas. Mas isso não é muito raro de acontecer. Ele chamou, por exemplo, o Jair Bolsonaro, né, que ele fala que é amigo e tal, de Javier Bolsonaro, enfim. Mas, por exemplo, o Bush filho, o George W. Bush, quando veio ao Brasil, também falou assim com Fernando Henrique Cardoso, a sorte de vocês é que vocês não têm negro, porque ele não sabia que o Brasil tinha negro, uma pessoa que só tinha, enfim, índio, sei lá. Mas o Brasil só é a maior população de afro-americanos, de negros fora da África, né? E é a segunda maior população de negros do mundo. Bem, a gente está estudando, a gente está vendo as coisas acontecerem aqui agora com o Trump. Tem uma pesquisa que foi divulgada ontem, anunciada, quer dizer, foi ontem, que ele está 12 pontos atrás do Biden, pelo menos na corrida inicial aqui da presidência. Vai ter a eleição esse ano, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Sim. Você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de falar? O nível de rejeição do Trump é o mais alto em décadas. Tipo, o índice de aprovação dele é muito baixo. Muito provavelmente ele vai ter muita dificuldade. Eu não posso cravar que ele vai perder a eleição, mas ele vai ter dificuldade. O Biden é um cara mais moderado, enfim, mas ela também não é muito bom, não. Os Estados Unidos, cara, eles são conservadores, eles têm
sempre fazem política do centro para a direita. Não houve em nenhum momento na história dos Estados Unidos nenhum governo mais progressista, efetivamente assim. O John Carter, que foi o cara mais próximo assim, da esquerda, mas ele era de centro também, enfim, não tem, né, uma política mais progressista. Então, eles estão acostumados com essa política. A esmagadora maioria da população norte-americana é conservadora, porque, inclusive, devido à história deles, devido ao fato deles terem conquistado a independência e ter dado tão certo o país para um determinado grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas que conquistou isso, eles querem se proteger uns aos outros, assim. Tem radical à esquerda, tem radical à direita, mas a maioria está ali num centro amórfico ali, e a galera defende aqueles valores que estão prescritos lá na Declaração de Independência, desde 1776. Meninos, seguinte, primeira coisa, parabéns pelo trabalho, pela pesquisa. Eu costumo dizer que, para mim, como professor de história, o meu grande objetivo não é especificamente ensinar vocês conteúdos específicos, porque conteúdo específico você pode obtê-lo depois, até com melhor qualidade no Google, enfim. Mas uma coisa que eu tenho muito orgulho, principalmente quando isso acontece, é ver os alunos pesquisando, coletando informação, comparando informação de um site com o outro, compilando essas informações e comunicando essas informações. Num momento em que a gente está sendo bombardeado com tantas notícias falsas, com tanta desinformação, é fundamental que a gente tenha uma postura crítica diante da informação que a gente recebe. Informação crítica não é ficar criticando a informação feia, bonita, não. É avaliar se aquilo ali tem fundamento ou não. E aí a história ensina para a gente que um cuidado fundamental que nós temos que ter com a notícia e com a fonte é justamente ver em que medida ela se sustenta. Se ela não se sustenta, então ela tem problema, então a gente não deve mexer. Portanto, é um antídoto para as notícias falsas, é um antídoto para as coisas ruins que estão acontecendo. Ter informação correta, justificada, fundamentada, bem produzida e bem informada. Então, assim, vocês estão de parabéns por causa disso. A apresentação foi ótima, vocês estão mostrando muito domínio de informação. Tem algumas arestinhas bem pequenininhas para a gente aperfeiçoar. Não tem nada de errado, os fatos estão todos corretos. A gente pode melhorar mais, mas a gente tem tempo ainda. Até ano que vem a gente vai chegar no final do ano assim espetacularmente preparado para os desafios que serão apresentados na faculdade. Então esse é o meu objetivo e vocês brilharam, vocês são maravilhosas, tá? Muito bem. Obrigada, Edmar. Agora nós temos a Guerra Civil Americana. Luana, Cristiana e Laura. Vocês estão aí, meninas? Estamos. Oi, Edmar, bom dia. Oi. Bom Oi. dia, Laura. Bom dia. Bom dia, Luana. Tem muito tempo que... Vocês sabem que eu sou fã da performance de apresentação de vocês, né? Então, eu espero que o meu fantique, sei lá como é que fala, continue em alta. Pode compartilhar a tela. É a Luana que vai compartilhar. Né? Deu? Deu. Já deu. Então, eu vou começar a falar. Nosso grupo é sobre a Guerra Civil Americana. O grupo sou eu, a Laura e a Cris. Primeiro, é importante para entender o que foi, né, a Guerra Civil Americana. Tudo que eu vou falar aqui agora, eu vou retomar depois nos próximos slides, é só para ter um contexto mesmo. A Guerra Civil Americana, ela foi chamada também de Guerra da Secessão. Secessão significa separação. E ela se prolongou de 1861 até 1865. O que foi essa guerra? Ela foi uma disputa entre os estados do norte e os estados do sul dos Estados Unidos, porque eles apresentavam uns conceitos antagônicos, tanto em âmbito social, econômico, político e tal. Um desses conceitos antagônicos entre eles era em relação à escravidão. Ou seja, a parte norte era abolicionista e a parte sul eles defendiam o sistema escravocrata.
E o estopim dessa guerra foi a eleição do presidente Abraham Lincoln, que ele foi o presidente dos Estados Unidos, mas ele era o líder da parte norte. E isso causou uma insatisfação com os estados do sul, porque sabia que isso ia desfavorecer eles. E é importante saber também que os estados do norte eles foram chamados de União, enquanto os estados do sul, posteriormente, depois, foi criado os Estados Confederados. E eu acho que é Ô, importante a gente lembrar que a gente pergunta, por que que o Sul era a favor, né, da escravidão e o Norte não? Porque quando os Estados Unidos se formou como um país, o Sul acabou, tipo assim, sendo muito áreas agrícolas, onde os escravos, eles eram muito usados nas fazendas, eles eram... e os fazendeiros, eles não queriam abrir mão dessa mão de obra tão barata para eles. E enquanto o norte, ele já era um pouco mais evoluído, mais cosmopolita, ele já estava a favor da abolição da escravidão. Era só isso mesmo. ô, Luana, coloca no modo de apresentação, fazendo favor. Como que faz isso? Eu não tô Tem conseguindo ver você. Não, aqui, ó, o que você está colocando. Não, não é no próprio PowerPoint. Ah, tá, entendi tudo. Pera aí. É só. Se apertar, eu acho que é F5, talvez dê. Tá, pera. Nossa senhora. Aqui não tem alguma coisa, não? Ah, Não, tá, tem achei. embaixo. Um botão Aperta no embaixo. copinho, no copinho É porque aí você tava embaixo. tampando a parte de baixo. Tem um negócio aqui que ele vai sair daqui a pouco. Tá travando aqui também. Tá travando pra vocês? Não, tô te ouvindo normalmente. Ah, travou o PowerPoint? Tá ficando Eu acho preto. que você tem que habilitar edição e depois colocar em tela cheia, que aí dá. Editar. Verdade, clica ali em cima, ó. Já tá ali habilitado. Habilitar edição. Ah, Aí vai lá no copinho. deu? Um copinho? Foi ótimo. Vocês mandaram, cara. Não, pra mim, na verdade, saiu a apresentação. Também. Gente, tá péssimo, eu não tô conseguindo fazer nada. Calma, calma. Então, é só a gente tem até meia-noite para terminar aqui. Tudo tranquilo. Caso fique muito travado aí você sai e entra de novo, mas tá de boa. Mas aí tenta colocar primeiro compartilha a tela de novo, aí depois você coloca em tela cheia. Deixa eu tentar compartilhar aqui. Compartilhou aqui? Deu. Mas daí eu não consigo botar a tela cheia. Ah, tudo bem. Não, Edmar? Ah, tá bom. Consegue, é só clicar lá embaixo. Eu vou tentar de novo, ó. Pera. Não foi, Foi? né? Aí Ah, foi. deu. Foi. Agora foi. Tá, então eu vou passar pro próximo slide. Deu? Deu, né? Deu. Ok. Vai, Cris. A Cris. Cris? Desculpa, deu problema. Voltei. Gente, com o Destino Manifesto, a gente vai entender por que que o povo dos Estados Unidos, né, os estadunidenses, eles ficam falando que, tipo, só eles são americanos, né? Não tem muita essa briga, assim, que eles falam, não, quem é americano é só quem mora nos Estados Unidos, né? Só que a gente sabe que não é isso, né? Que a América é enorme. O que aconteceu? O Destino Manifesto aconteceu que ela era uma doutrina que era uma filosofia que expressa a crença comum entre os habitantes dos Estados Unidos. Eles falavam que Deus escolheram os estadunidenses para representar a América e eles tinham que expandir a América pela América do Norte. Ou seja, não só contentes com aquela área toda que eles tinham para agricultura e tinha muita mão de obra barata lá, eles
queriam expandir para a América do Norte, porque a América do Norte, como a Luana já havia dito, e a Laura, ela era mais evoluída, né, do que a América do Sul, do que a parte onde eles estavam. Então, eles queriam expandir por toda a América, não só ficar na parte dele, que hoje é os Estados Unidos. O Cris, só repete ali, porque você estava falando das colônias do Norte, das colônias do Sul, aí deu uma travada. Você está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Tá. Porque eles não estavam contentes só com o espaço que hoje é dos Estados Unidos, e eles queriam ir para a América do Norte, porque lá já é mais evoluído em questão de técnicas, né? Lá já era mais aprimorado e tudo mais. Pode parar. É porque nessa época, é isso aí, deixa pra lá. Eu ia falar desse mapa mesmo, porque... Agora, eu vou... Pode ir, Cris. Ah, tá bom. Agora a gente vai sobre Far West, que é um nome que... esse nome foi dado em inglês, né? Todo mundo dá para perceber aqui, que significa a marcha para o oeste. Isso aconteceu, foi um processo que era para quê? Para expansão territorial. Toda essa guerra civil e tudo mais consistiu em expandir os Estados Unidos. Porque naquela época, eu acho que até hoje, quanto mais território a gente tem, né, quanto território o país, né, o local tem, mais poder. Quer dizer que é exercido sobre, né, e tudo mais. Então, o que aconteceu? Primeiramente, tinham as 13 colônias, e aí eles queriam expandir e conquistar mais territórios. E nessa expansão, que aconteceu hoje, que hoje é os Estados Unidos, né, igual eu tinha falado, eles alcançaram muito, muito território. E hoje, né, hoje é os Estados Unidos, a costa oeste, que é banhado pelo Oceano Pacífico. Então, esse território que eles têm atualmente, eles conseguiram conquistar naquela época com o processo conhecido como Marcha para o Oeste. Pode passar. Agora, o deslocamento dos indígenas. Os indígenas foram os povos indígenas, eles foram o povo que mais sofreu naquela época, porque eles não tinham local mais para morar, porque eles tinham grandes terras, porque eram vários povos indígenas. Então, eles estavam ocupados, né, em várias terras, porque eles plantavam, faziam agricultura, mas para eles sobreviverem, né? Mas o que aconteceu? Eles foram obrigados a se deslocar para outros lugares e deixar a terra deles onde eles moravam, né? Senão eles seriam mortos, eles seriam também escravizados. Então, muitos estados americanos, eles criaram uma lei mesmo, que forçava a retirada dos indígenas para que as terras deles foram utilizadas só para agricultura, porque naquela época a agricultura era a base de tudo, né? Porque, como eu falei, eles eram menos desenvolvidos, então eles utilizavam muito ainda a agricultura e eles usavam a mão, o trabalho, né, escravo e tudo mais. Então, isso foi conhecido como trilha de lágrimas, porque quando esses indígenas marchavam para sair dos seus locais e irem, né, para outros locais que não tinha comida, não tinha uma área, né, tipo, porque lá onde é que eles ficavam era ótimo para agricultura, porque ficava perto de rios, o território, né, o solo era muito fértil. Então, eles tiveram que marchar para outros lugares e foi chamado de trilha de lágrimas, porque milhares de indígenas de diferentes povos eles morreram, porque eles tinham que caminhar muito, era uma situação muito precária, eles não tinham água, não tinha comida, então eles iam morrendo e aconteceu isso, eles não ligavam, né, quem estava
pegando a terra deles para fazer agricultura. Então, muitos indígenas foram mortos para dar as suas terras para o modo de agricultura, né? E a gente pergunta, por que eles não ficaram lá e resistiam? Porque se eles ficassem, eles iam morrer. Tipo assim, isso era certeza, né? Se eles ficassem, eles iam morrer, e se eles saíssem, eles podiam ter uma... Tipo assim, provavelmente eles iam poder viver e ter né, uma vida não igual era antes, porque era muito boa. Eles viviam perto dos rios, eles plantavam para subsistência, né? Então, foi isso que aconteceu. Foi muito triste e deixa marcos até hoje, né? Lá nos Estados Unidos. Pode passar. Tem um livro maravilhoso que se chama Enterre o Meu Coração na Curva do Rio, que conta a história da colonização, da destruição, do genocídio praticado contra as populações indígenas, da perspectiva dos indígenas. Teve um cara que na década de 70 ele começou a recolher os relatos que os indígenas fizeram, e aí ele compilou esses relatos e colocou num livro, que mostra justamente toda a tristeza que os índios tiveram, assim. Eu não consigo tirar esse negócio aqui, não consigo minimizar. Ele saiu na apresentação das meninas, mas agora não sai mais não. Mas enfim, eu estava falando do livro, e é muito triste, porque eles perdem, além de perderem o território, que é muito importante, como a Cris falou, né? Eles saíam marchando, eles saíam, enfim. Mas muitos indígenas resistiram. Muitos indígenas lutaram contra as tropas americanas, quer dizer, dos colonos, né? Bem, e aí tem um filme também muito bacana, que se chama Dança com Lobos, e aí mostra também como um homem branco, ele vai morar com os indígenas e vê o mundo sob a perspectiva indígena. É muito bonito assim, um exercício empático para perceber como que os indígenas sofreram bastante com o domínio colonial. Vocês vão falar, ou vocês ouviram falar um cara chamado Touro Sentado? Encontraram alguma informação sobre ele? Cris? Não, eu não vi, não. Não, então é o seguinte, porque é só uma curiosidade. O Touro Sentado foi um indígena, um líder indígena que conseguiu vencer o 7º Regimento de Cavalaria norte-americana. Então, ele juntou um grupamento indígena e conseguiu vencer uma tropa. Só que depois a vida dele se tornou desgraça. Ele foi deslocado, foi perseguido, enfim. A família dele também foi perseguida, a tribo dele foi perseguida, mas ele foi um cara que conseguiu liderar numa batalha um grupo de indígenas e conseguiu vencer o destacamento norte-americano. Então, ele é considerado até hoje como uma espécie de herói nacional norte-americano, admirado pelos índios e pelos brancos. Eu não sabia, que legal, porque eu já ia falar, né, dessa imagem, que dava para perceber que era uma luta totalmente injusta, né? Dá para ver que os soldados, a gente pode até chamar de soldados, porque olha, eles estavam totalmente equipados, né? Olha as roupas, os trajes deles, contra os indígenas, né? Os povos indígenas. Então, isso daí é uma injustiça total, né? Para ver, tipo, quem vai vencer? Vamos lutar para ver quem vai vencer. Por isso que muitas vezes muitos deles, eles nem hesitavam, né, em lutar, eles já obedeciam mesmo, porque eles sabiam que ia perder, mas eu não sabia dessa história muito boa. Pode passar. Então, como eu tinha falado, a Guerra Civil ela era um conflito entre os estados Norte e do Sul, porque eles apresentavam algumas diferenças. O Norte, ele era muito mais desenvolvido que o Sul, ele tinha um desenvolvimento da indústria, e então eles precisavam da mão de obra livre e assalariada, eles defendiam a pequena propriedade, liberdades individuais, enquanto o Sul, eles tinham um clima e um solo férteis, e era propício para o desenvolvimento agrário, que era o sistema de plantation na época, que é praticar a monocultura, que é o cultivo de uma espécie só, e em destaque era o algodão na época. E a mão de obra que eles precisavam para o plantation era escrava, porque também não tinha o custo do trabalho assalariado e também porque o tráfico de escravos era muito lucrativo na época. E um fato importante, apesar dessas diferenças, eles também tinham uma complementaridade econômica quando se trata do algodão.
o norte ele precisava do algodão produzido no sul para a indústria têxtil deles. Então, o sul dava algodão para o norte, enquanto o norte dava em troca os produtos, né, que eles fizeram com algodão. Peraí, não consigo passar. Outra diferença foi que uma das questões da causa da guerra foi o norte, eles defendiam a abolição da escravidão, enquanto o sul, eles tinham um sistema escravocrata. E ambas não aceitavam esse tipo de sistemas, né? Então, os sulistas, eles queriam a secessão. O que era a secessão? A separação. Eles queriam se separar da região norte. Então, foi lá, foi declarada essa secessão e eles criaram outro estado, Estados Confederados da América, que foi em oposição ao Estado Norte. Então, como presidente desses Estados Confederados, né, da região sul, foi escolhido Jefferson Davis. O conflito em si. O estopim da guerra foi a eleição de um presidente chamado Abraham Lincoln, só que ele foi o líder dos Estados do Norte, da União, né? E ele não reconheceu a independência dos Estados do Sul. Eles queriam que os Estados do Sul não existissem mais Estados Confederados e que eles se reintegrassem aonde era os Estados do Norte, né, a União. E o Sul esperava por isso. Então, eles se prepararam para a guerra e o líder militar importantíssimo, super estrategista e habilidoso foi o Robert Lee. Só que na guerra, o Norte tinha duas vantagens. Vantagem numérica, tinha muito mais soldados do que a região Sul, e uma habilidade que Lincoln teve de se valer de instrumentos como a locomotiva a vapor e o telégrafo. O telégrafo era muito mais eficiente do que mensageiro, e locomotiva a vapor para transportar os milhares de escravos que eles tinham. Fim do conflito. Como dá para perceber, o desenvolvimento do Norte era muito maior e tal, então as forças do Sul já não estavam conseguindo suportar esse conflito, o Sul já estava ficando fragilizado, então o presidente do Sul, né, dos Estados Confederados, ele foi preso, e o líder militar, aquele Robert Lee, ele se rendeu. Aí isso pôs fim à guerra. E essa guerra, eu pesquisei, foi a mais mortífera da história dos Estados Unidos. Teve 600 mil mortes. Então, teve uns efeitos muito grandes. Outro efeito dessa guerra foi a abolição da escravidão. Teve uma lei do confisco que era, como o Estado do Sul estava fragilizado e tal, o Norte estava reavendo os territórios que antes pertenciam ao Sul. E se o Norte estava reavendo os territórios do Sul, isso quer dizer que, tipo assim, isso incentivou a fuga dos escravos, já que o Norte era contra o sistema escravocrata. Então, isso intensificou a fuga de escravos. Então, eles passaram a garantir a emancipação deles. E foi decretada uma lei que garantiu essa liberdade para todos os escravos. Não só para algumas partes, mas para todos os países. Daí, essa lei foi adicionada na Constituição. A derrota sulista, né, foi realmente consolidada no final da guerra, em 1865. Então, com essa derrota sulista, a abolição da escravidão foi estendida a todos os estados. Luana, rapidinho aqui. A abolição da escravidão é prevista na 13ª emenda, que mostra justamente porque tem um detalhe nessa 13ª emenda. A emenda constitucional é um aditivo, né, que se faz à Constituição. E aí, na 13ª emenda, é previsto que a abolição da escravidão estava valendo a partir de 1865, e está tudo certo. Entretanto, a menos que o sujeito se tornasse um criminoso. E aí, portanto, essa vírgula colocada aí na 13ª emenda serviu e serve até hoje para a perseguição dos negros na história americana. Tem um documentário maravilhoso que eu recomendo efusivamente que vocês assistam. Está na Netflix, se chama 13ª Emenda. Fala justamente sobre essas questões todas que a Luana está apresentando aí. E uma coisa também é que, tipo assim, o Abraham Lincoln, ele era a favor da abolição da escravidão, mas, tipo assim, ele era a favor da união dos Estados do Norte. Então, se os Estados do Norte, eles quisessem manter a escravidão, ele manteria, porque ele era a favor do Norte, não, tipo, da abolição da escravidão. E ele tinha uma posição muito ambígua sobre isso, porque ele era a favor da abolição, mas, tipo assim, ele acreditava que o branco era superior ao negro. Ele acreditava que, tipo assim, os brancos eram superiores aos negros. Então, fica uma relação ambígua sobre a abolição da escravidão, mas acredita que uma raça é melhor que a outra.
Então, isso foi totalmente, essa lei de emancipar escravo e tal, foi totalmente de prestígio, de aumento de poder. Então, pode passar aí, Lu? Tá travando, peraí. Viu? Beleza, gente. Bom dia. Então, hoje eu vou falar sobre a Ku Klux Klan, também chamada de KKK, que após a abolição da escravidão nos Estados Unidos, houve um período de reconstrução social do país para poder garantir os direitos dos negros e o respeito, eles poderem ter acesso à saúde e educação, igual todos os outros civis. Só que os sulistas, fazendeiros sulistas brancos, eles ficaram insatisfeitos com isso, porque eles acreditavam ser melhores, eles acreditavam na ideia de supremacia dos brancos. Então, eles criaram a organização KKK para ir contra essa ideia de garantir direitos aos negros. Eles não acreditavam nisso. E eles promoviam ataques aos afro-americanos, perseguindo eles, espancando eles, enforcando eles, queimando as suas casas. E naquela época, ele chegou a ser uma organização grande, assim, assustadoramente grande, e que nasceu no Sul, obviamente, né? Porque óbvio que o Sul ele estava a favor da escravidão, ele tinha um preconceito muito grande com os negros, e a fundação da organização ocorreu no Tennessee, que é um estado do Sul. Eu morei no Texas, né? E Texas também está no Sul. E, gente, eu falo com experiência própria, assim, o preconceito com os negros ainda, em 2020, gente, ainda é grande. A minha escola não tinha nenhum negro, nenhum. E tinha uma escola lá que era só de negros. É totalmente separado, assim. A gente está no século XXI e é totalmente separado ainda. Então, a gente pode ver que até hoje, a Guerra Civil Americana, a KKK, impacta a vida social dos negros, até hoje. Você morou em Houston? Eu morei a 20 minutos de Houston, no subúrbio. Como é que chama a cidade? Chama Friendswood. Ah, eu conheci. Foi muito bom, uma experiência incrível, mas uma coisa que eu percebi, né, que tem que falar é que realmente no sul do país é grande ainda essa divergência, né, entre os brancos e os negros. Uma coisa que marcou o KKK, né, essa organização, foi a violência deles, bruta mesmo. Eles não tinham dó, eles queriam doutrinar as pessoas. Eu até anotei aqui no meu caderno uma curiosidade, que eles tinham um acampamento de verão para doutrinar os membros. No verão, eles se juntavam no acampamento para falar, para juntar ideias de como machucar os negros, de como acabar com os negros nos Estados Unidos. Era horrível, era muito ruim. E eles cobriam seus rostos. Eu coloquei a foto aí de uma das vestimentas deles. Eles cobriam seus rostos, eles se encontravam na floresta de madrugada, eles faziam rituais, eles sequestravam negros e queimavam na floresta. Era, assim, horrível. Pode passar, Lu. Ô, Laura, infelizmente, eu adoro esse tema, eu gosto demais desse tema, mas infelizmente o tempo já está passando aqui, tá? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai na próxima aula, a gente deve ter mais alguns slides, né? Para vocês ainda abordarem, e aí a gente retoma isso na próxima aula, na quarta-feira, senão vocês ficam atrasados para a próxima aula e eu também. Tá bom? Tá Tem bom, problema? pode ser. Tá tranquilo por mim. Não, então tá Tudo bom. bem. Oi, gente, então Tudo aí a bem. gente na quarta-feira a gente termina a apresentação das meninas e aí já pega o outro tema, tá bom? Eu vou estender a data de entrega para vocês melhorarem alguma coisa se vocês quiserem, para quinta-feira da semana que vem. E aí, muito provavelmente, a gente deve ter a apresentação na quarta e na quinta, beleza? Mas por enquanto tá tudo ótimo.
maravilhoso, meninas, vocês brilham sempre e tá tudo legal. Uma boa quinta-feira para vocês, um bom dia, fiquem bem, fiquem saudáveis e até semana que vem. Tchau, Tchau, gente. obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Ah, por nada, tchau. Tchau, Edmar. Tchau.